Hoje eu vou transformar essa jiboia em um novo arranjo e eu começo com essas bolinhas de gel. Comprei na Shopee e eu vou deixar aqui o link na descrição para você, caso você queira comprar. A cartela vem com 10 pacotinhos e para fazer esse arranjo eu utilizei 6 pacotinhos. Para que as bolinhas fiquem assim grandes, hidratadas, eu deixei de molho na água filtrada por 24 horas. E é com elas que nós vamos agora fazer o nosso arranjo. Porque essas bolinhas de gel, elas vão trazer a hidratação necessária que a planta precisa. Elas também fazem uma barreira física. Como as bolinhas ocupam o volume do vaso, o mosquito não encontra aquela lâmina de água exposta e parada para botar os seus ovos com facilidade. Mas para isso não pode colocar muita água para ficar sobrando acima do nível das bolinhas. Então, a primeira coisa que eu fiz com a jiboia que está na terra foi cortar os ramos para replantar, né? Eu lavei todos os ramos cortados no chuveiro. Depois eu vim cortando os ramos em pedaços para fazer mudinhas pequenas. O lugar correto de cortar é aqui, ó, aqui entre um nozinho e o outro. É de onde vão sair as novas raízes e as novas folhas. Em cada nozinho desse aqui vai nascer um novo ramo da plantinha. E assim eu vou cortando as partes estragadas. Vou limpando, tirando todas as impurezas, porque ela estava na terra, né? E agora ela vai para a água. Vou cortando cada pedacinho para fazer uma nova mudinha. Às vezes, a vida nos obriga a cortes que parecem dolorosos, não é? A gente olha para o que sobrou depois que a gente passa por cortes e sente que perdeu o que era longo, ou talvez o que era bonito, ou talvez o que era bom. Mas olha para essa jiboia. O corte é, na verdade, um convite para criar novas raízes, não é? Assim na nossa vida também. Para crescer de novo, às vezes precisamos parar de sustentar o que é longo, o que é pesado, e focar no essencial da vida. Porque onde houve corte, haverá uma nova vida, não é mesmo? Assim como cada gominho dessa planta, cada pedacinho desse será uma nova planta, uma nova vida. E a essência é a mesma, planta. Muitas vezes a gente questiona os cortes que Deus permite em nossa vida. Aí a gente fica pensando, o que eu fiz? Onde eu errei? Eu mereço? Eu não mereço? Pois é. Mas cortes muitas vezes é um preparo para o crescimento, uma mudança para melhor. Mesmo quando o cenário muda e a terra parece ter sumido nos nossos pés, ficamos sem chão, Deus providencia o sustento. Assim como essas bolinhas trazem água na medida certa, Deus nos dá a cada dia o sustento para a nossa vida fluir. Muitas vezes Ele nos coloca em um novo lugar, onde a transparência vai nos permitir ver a evolução de cada pequena raiz. Depois que eu cortei os ramos para fazer as novas mudinhas, eu amarrei levemente todas elas com uma cordinha de sisal para mergulharem juntinhas na água. Esse vaso para plantas aquáticas, ele é conhecido como vaso aquário redondo ou mini terrário de vidro. Esse aqui tem 19 centímetros de comprimento. Aqui, ó, eu vou enchendo o vaso com uma peneira, pegando as bolinhas. Aqui essa peneira está um pouco grande. Se você for fazer, você faz com uma peneira menorzinha, porque as bolinhas elas saem pulando, pulam fora e caem no chão, se a gente não tiver cuidado. É bom lembrar que essa água que eu coloquei aqui, elas de molho, é água filtrada. E nós só utilizamos para essas plantinhas água filtrada, para ter o máximo de cuidado possível. Outra opção é, se você não quiser usar uma peneira, você pode usar um copinho feito com garrafa PET, como esse aqui, ó. Eu cortei uma garrafinha PET e coloquei as bolinhas nela, porque a garrafa PET ela é molinha e dá para apertar e ir controlando as bolinhas para elas não saírem caindo pelo chão. Agora olha que interessante, essa muda ela não vai para a terra agora, ela vai para um ambiente novo, um ambiente transparente, cheio de bolinhas de gel que traz hidratação constante para ela. Isso me faz pensar sobre adaptação. Às vezes a gente precisa mudar de cenário, viver novas experiências e se nutrir de coisas diferentes para a gente criar raízes, né? Raízes mais fortes. E a lição mais linda é o tempo. Não adianta pressa. As raízes elas vão crescer no tempo delas. Elas vão enraizando na água para depois, quando estiverem firmes, mudarem para um vaso maior.
A gente às vezes precisa respeitar o nosso tempo de adaptação quando a gente vai mudar de um lugar para outro. Fala até outro lugar emocional também. Quando a gente mudar para outro ambiente, para outra profissão, para outra forma de pensar. Sempre que houver alguma mudança na nossa vida, a gente precisa respeitar o nosso tempo de adaptação. Assim como essa mudinha de planta, ela precisa respeitar o tempo dela de adaptação na terra firme, para agora um lugar aquático onde ela vai receber nutrientes na medida certa através dessas bolinhas de gel. Interessante que esse trabalho aqui, ele me fez entrar em muitas reflexões. Bolinha de gel nas plantas simboliza suporte e nutrição suave. Às vezes a gente acha que cortar, que podar significa perder. Mas olha para essas jiboia, eu cortei os ramos dela aqui que estavam muito longos, né, com folhas cada vez menores nas pontas, estragadas. Na vida a gente também precisa podar parte da nossa rotina, velhos hábitos ou até certezas que não servem mais, que mais atrapalham do que ajudam a nossa vida. E voltando aqui ao arranjo, além de lindo, esse cultivo no gel é ótimo porque evita a água parada e exposta, ajudando a manter a nossa casa protegida dos mosquitos, não é? Agora, falando sobre a manutenção, a água ela deve ser trocada a cada 7 dias, a depender da temperatura do lugar onde você mora. Se for um lugar mais frio, pode levar 10 a 15 dias, mas se for um lugar mais quente, 7 dias. A gente vai lavar tudo, a gente vai retirar as plantas, vai lavar as bolinhas de gel, né, com a peneira, em água corrente, né, vai lavar o vaso por dentro, né, para remover limo, qualquer resíduo. E a gente vai reidratar as bolinhas com água, sempre água filtrada. Se as bolinhas estiverem menores, é só colocar mais água que elas voltam ao normal. O importante é que essa água deve ser sempre renovada. Montar o arranjo novamente, se precisar podar, poda de novo. O importante é garantir que o vaso esteja sempre limpo e a água também ela deve ficar sempre abaixo do nível das bolinhas, para evitar que os mosquitos consigam penetrar na água para pousar e colocar seus ovinhos, né? Se a água ela estiver turva ou com mau cheiro, com a cor diferente, aí a gente deve antecipar a troca da água. Eu não sei se você já ouviu ou se já leu sobre isso, mas a jiboia ela é conhecida por purificar o ambiente, trazer energia de fluidez, né? Energia de coração. E olha as folhas dela, olha como parecem mesmo pequenos corações. Ter um vaso com um arranjo desse no escritório ou na sala é um lembrete diário de que a prosperidade, a paz não são sorte, são cuidados. Como cuidar de uma plantinha. Cuidar desse arranjo foi como cuidar de mim mesma. E como a jiboia na água, a gente também precisa de um ambiente que nos permita ser flexíveis e crescer em direção à luz, né? Assim como essa plantinha ela está crescendo em direção à luz. Você veja o sol, olha o reflexo do sol nas bolinhas de gel, junto com o vidro e a água, coisa linda, né? Então, gente, eu desejo que esse vídeo ele traga leveza para o seu dia, tanto quanto fazer esse arranjo trouxe para mim. Eu deixo aqui um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.